Galactus está vindo e talvez ele possa ser uma das peças fundamentais para o arco de Guerras Secretas nos cinemas. E como a Marvel pode fazer isso? Simples, é só ver o que a concorrência fez no passado. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando anunciaram Galactus nesse novo filme do Quarteto Fantástico, todo mundo ficou ao mesmo tempo ansioso, né? Porque finalmente teríamos o Galactus no MCU, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, porque tipo, logo na primeira vez que a gente viu o quarteto dentro desse universo compartilhado, ele já vão colocar tipo a maior ameaça deles ali também, um dos maiores inimigos. Seria bom tipo talvez para uma trilogia, né? Tipo o terceiro filme de uma trilogia para encerrar ali, aí acho que faria sentido. Mas logo de cara assim, trazer o Galactus, muita gente já acha que tipo vão derrotar ele, vão destruir ele logo assim. Que ele aparecer e ser mais um vilão desperdiçado, como por exemplo Kang, ou Gore, MODOK, entre outros que a gente teve nesses últimos tempos na Marvel, né? Só que pode ser que não seja assim, pode ser que esse filme meio que dá um ar de Guerra Infinita, talvez, né? Pode ser que esse filme, eles não consigam vencer o Galactus, eles perdem, tentam de fazer de tudo e não conseguem. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê nos trailers, teorias também, de que o Reed Richards estaria tentando fazer um tipo de viagem internacional, internacional não, multiversal, né, entre dimensões ali, até para trazer essa equipe que não é da Terra canônica do MCU para o universo canônico do MCU, né? E talvez o Galactus seja inclusive uma peça fundamental no final desse arco do multiverso, até porque ele não seria, de acordo com algumas teorias, um mero devorador de mundos como a gente já está acostumado, mas sim um destruidor de universos inteiros, bem semelhante ao Anti-Monitor na Crise das Infinitas Terras na DC, né? Então a gente vai teorizar aqui como pode ser essa participação do Galactus no final aqui da saga no multiverso, no MCU, né? Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame quando vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora ver o futuro do Galactus no MCU. Eu citei Crise das Infinitas Terras aqui na DC, então acho que é melhor começar contextualizando sobre o que se trata esse arco, né? Há um tempo atrás, né, a DC já estava começando a avançar muito nas suas histórias, tanto que tinha muitos personagens que já estavam trocando de manto ali. Então, por exemplo, o Jay Garrick deixava de ser o Flash e passava a ser o Barry Allen. O Alan Scott não era mais o Lanterna Verde, era o Hal Jordan, e por aí afora também, né? Então, tipo, meio que já estavam deixando de lado a era de ouro dos quadrinhos, né? Sem contar também que vira e mexe, quando a DC também estava comprando algumas editoras, direitos de alguns personagens. Então, comprou essa editora aqui, se tornou dona do Shazam. Comprou essa outra, se tornou dona do Monstro do Pântano, do Constantine, do Lucifer. Comprou essa outra aqui, passou a ser dona do Super Choque, e por aí afora. Para cada um desses personagens que a DC passava a ser dona, ela era colocada em uma espécie de terra alternativa. Então, Terra 1, Terra X, Terra 182 e por aí afora também. Se fazia assim o multiverso. O problema é que os novos leitores estavam perdidos, né? Tipo, estavam pegando o bonde andando, eles não sabiam por onde começar direito. E até o pessoal que estava acompanhando há mais tempo também já estava ficando perdido. Foi então que eles decidiram fazer uma espécie de reboot nas quadrinhos da DC, com uma mega ameaça que envolveria todas essas terras, né? O tão chamado Anti-Monitor, que se tornou o antagonista da Crise das Infinitas Terras, né? Uma ameaça colossal ali, que ameaçava praticamente todo o multiverso. Você acha que o Thanos era boladão só porque ele acabou com metade da vida no universo? O Anti-Monitor, ele destruiu universos inteiros, né? Cada universo tem infinitas vidas, no multiverso existem infinitos universos. Então, para saber o quanto de vidas ele tirou, é só pegar infinito e multiplicar por infinito, o que eu acho que é matematicamente impossível, inclusive. Resumindo a história por completo, praticamente, eles conseguiram derrotar o Anti-Monitor e as terras que sobraram meio que se fundiram em uma só, né? As peças sobressalentes ali dos universos que sobraram, formando um único mundo, uma única terra, e depois, é claro, foi surgir um novo multiverso ali, né? Então foi uma forma de agregar todos esses personagens, todas essas histórias que estavam meio que se acumulando e se dividindo e juntar tudo num universo só, até para ficar mais fácil para quem estava começando a ler os quadrinhos a partir daquele momento. E depois a DC foi fazer outros reboots também, com Crise Final, Zero Hora, Flashpoint e muitos outros. Que raios tem a ver com a Marvel, com Galactus? Bom, acontece que em 2015 a Marvel também fez uma espécie de reboot
com a saga Guerras Secretas, que é justamente essa que está sendo adaptada para essa nova fase do MCU, né? E nessa saga a gente acompanha as incursões, né? Duas terras alternativas prestes a se chocar uma com a outra, causando a destruição de uma ou ambas as terras, né? E meio que nessa história aí a gente também tem uma espécie de grande ser que também quer acabar com o multiverso, que são a espécie dos Beyonders, né? Seres incrivelmente poderosos que querem acabar com o multiverso, né? E o foco ali acabou sendo principalmente na incursão de duas terras, que é a 616, que é o universo principal da Marvel nos quadrinhos, e a Terra Ultimate. Novamente resumindo aqui, né? Meio que numa tramóia ali, o Doutor Destino roubou o poder dos Beyonders e ele usou esse poder para meio que fundir essas duas terras. Então meio que o 616 e o Ultimate deixaram de existir e se formou uma única terra por completo, né? E aí depois ele meio que transformou aquilo no campo de batalha, né? O mundo de batalha, se tornou o Deus Supremo do multiverso ali, mas depois os heróis conseguiram fazer com que as coisas voltassem ao normal, só que a partir daquele momento a Terra canônica e a Terra do Ultimate passaram a ser a mesma coisa, né? Passaram a ser uma só, né? Tanto que muitos elementos que estavam dando certo e muita gente curtia no universo Ultimate passou a ser canônico, como por exemplo o Homem-Aranha do Miles Morales, que surgiu no universo Ultimate, né? E o Nick Fury, como a gente conhece também, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando o Nick Fury surgiu nos quadrinhos, né? Ele era um homem branco, de cabelo corte militar, grisalho, né? E foi só no universo Ultimate que eles criaram essa versão que a gente conhece hoje, sendo um homem negro, careca, de cavanhaque. A única coisa que manteve foi o tapa-olho, né? E diz a lenda que eles fizeram isso justamente pensando em escalar o Samuel L. Jackson no personagem, caso o filme caso a história virasse um filme, né? Coisa que aconteceu, né? E por conta dessa popularidade do personagem e com essa crise da Guerras Secretas aí, das incursões, eles acabaram colocando esse Nick Fury, Samuel L. Tiquizado aí, né, dentro do universo do MCU, sendo o filho do Nick Fury original, né? Então o Nick Fury branco é o Sênior e esse Nick Fury negro que a gente conhece hoje é o Nick Fury Jr. Mas você tá falando de uma coisa, tá falando de outra, no final não tá falando nada. Onde é que Galactus se mete nisso tudo? Bom, como eu comentei no começo do vídeo, existe uma possível teoria de que o Galactus não seria um mero devorador de mundos como a gente conhece os quadrinhos, né? Ele viaja pelo universo, né? Devorando planetas após planetas, né? E ele faz isso por pura sobrevivência, né? Ele não faz por crueldade ali, né? Ele é quase como uma força da natureza. Ele é tão responsável por essas mortes como, sei lá, um terremoto, ou um vulcão, ou um tornado, praticamente, né? Porém, de acordo com a teoria aqui, o Galactus do MCU, né, que vai ser adaptado nos cinemas, possivelmente vai ser não um mero devorador de mundos, mas um destruidor de universos, de realidades inteiras. Então pode ser que nessa conflito que a gente vai ver aí, a gente não vai se deparar com um Galactus chegando para devorar a Terra ali, né? E os heróis vão acabar perdendo, vão ter que avisar por conta de outros Galactus que podem haver no multiverso. Não, eles vão perceber que esse Galactus não vai destruir só a Terra, mas todo o universo. Então o quarteto vai ter que viajar para outras terras para alertar sobre a chegada desse destruidor de universos. Mas por que o Galactus faria isso? Qual seria o papel dele dentro de toda essa história aí do MCU? Novamente teria que falar sobre guerras, sobre a crise nas infinitas terras, porém a versão adaptada para os filmes de animação, né? A trilogia animada que a gente teve recentemente, que é boa por sinal, inclusive, né? Nessa história, o que acontece? Numa saga anterior de animações que a DC fez, né, teve a Guerra contra Apocópolis, né, acho que é esse o nome, né, onde o Darkseid praticamente venceu todo mundo, né, não tinha, mas tudo bem, eles conseguiram derrotar o Darkseid, mas o dano já estava feito, a Terra estava para ser destruída, a raça humana ia ser extinta, então o que o Flash fez? Ele voltou no tempo para dar um chá de sumiço ali no Darkseid quando ele era ainda um bebê, né, tipo, acabar com o mal pela raiz. Só que o que acontece é que dentro dessa história, o Darkseid meio que era um ponto fixo, como a gente viu, por exemplo, lá da série do What If, né, que o Doutor Estranho estava tentando salvar a Christine, mas não podia porque era um ponto fixo, tinha que acontecer. A mesma coisa era aqui, né? Então o que aconteceu? Nesse momento que o Flash conseguiu matar o Darkseid, meio que a linha do tempo se dividiu em duas. Uma onde ele seguiu vivendo da Silva normal e outra onde ele morreu. E a partir daí começou a surgir várias ramificações ali também e surgiu um multiverso. Porém não era para o multiverso existir, é quase como se a concepção da existência não aguentasse
tantos universos, tantas terras alternativas, tantas realidades paralelas ali, né? Era uma anomalia cósmica, era praticamente um câncer ali, né? Então o que a existência fez, né? A existência pensando assim, eu tô meio que tentando simplificar aqui, né? Mas a existência meio que imaginando como uma espécie de ser senciente numa visão muito cosmológica e metafísica ali, né? Mas ela, praticamente a existência, de certa forma, meio que criou um antimonitor justamente para limpar o multiverso, para acabar com cada uma dessas terras até que sobrasse uma, ou até mesmo nenhuma, né? Porque não era para existir um multiverso. E na Marvel agora, no MCU, a gente tá vendo uma coisa até que parecida. Já teve um multiverso antes, mas isso causou uma guerra multiversal entre as variantes do Kang ali, né? Então praticamente toda a existência ia deixar de existir. Até que veio aquele que permanece e conseguiu unificar todas essas ramificações numa única linha do tempo, a linha do tempo sagrada. E no final da série do Loki, a gente viu que aquele que permanece morre e o Loki assume o lugar daquele que permanece e dá uma chance pro multiverso também, né? Ele destrói o arco o tear temporal ali da AVT, né? Porque não estava mais aguentando tanto de número de ramificações ali, né? E surgiu o multiverso da Marvel. Só que talvez isso também não deveria ter acontecido. Loki deu uma chance para todo mundo, né? A ideia do livre-arbítrio, beleza. Mas possivelmente a existência ali também, nessa parte cosmológica, não aguenta tantas realidades surgindo de forma infinita o tempo todo, né? Uma hora vai acabar cansando, né? Uma hora vai acabar se desgastando por completo, né? E a gente já tá vendo isso, não é mais uma guerra temporal multiversal. A gente tá vendo aí as colisões acontecendo, como foi visto no Multiverso da Loucura, interferências nas linhas do tempo, ramificações surgindo uma após a outra também, pessoas se perdendo no meio do multiverso, como a gente viu em The Marvels, como a gente viu em Morbius ali também, e no Aranhaverso, que dá pra incluir tudo, o Deadpool também, que bagunçou tudo. A gente tem um conceito de ponto fixo, de evento canônico, de âncora, várias coisas ali também, né? E tudo sendo uma bagunça, vários universos meio que se desfazendo e se refazendo ao mesmo tempo ali, né? Então, muito provavelmente, a existência, né, pensando nessa visão ultra cosmológica praticamente, criaria o Galactus para ser o faxineiro, né? Ele destruiria essas terras até que sobrasse uma, ou talvez nenhuma, né? Acabasse com tudo de uma vez e ficasse uma coisa só, né? Então Galactus seria justamente uma resposta contra essa anomalia, essa doença cosmológica do multiverso. Partindo já agora para os novos filmes dos Vingadores, principalmente agora falando de Doomsday, que é o próximo que tá vindo aí, né? A gente vai ter o Doutor Destino. Então, muito provavelmente, um gênio que esse cara ele vai perceber a presença do Galactus aí, ele vai perceber que ele é esse grande ser, essa grande ameaça do multiverso, né? Que ele é o faxineiro da coisa toda aí, né? E vai decidir meio que usar isso a seu favor, né? Seja conversando com ele, negociando, tipo, acaba com todas essas terras, mas deixa essa aqui pra mim. Ou talvez ele até manipule o Galactus a ponto de, inclusive, roubar os poderes dele da mesma forma como ele roubou os poderes do Beyonder na Guerras Secretas lá dos quadrinhos, né? E assim ele teria poder suficiente para unificar as terras restantes e fazer esse Battle Road dele, né, que nem ele fez nos quadrinhos. E isso é possível, porque ele também já roubou os poderes do Galactus nas Guerras Secretas. Não essa de 2015 que eu tô falando, mas essa que aconteceu lá nos anos 80, né? Ele já conseguiu roubar os poderes do Galactus. Então, meio que o material já tá aí, né? O conceito também já existe aí, então é só misturar as coisas e pronto. A Marvel já tá com a faca e o queijo na mão. E assim, existe essa teoria de que o Galactus não seja um devorador de mundos no MCU, mas sim um destruidor de universos, né? Que vá atrás de terra após terra, paralela, universo atrás do universo, né? Só que todo o resto que eu falei aqui é invenção minha, é teoria minha, baseada no que aconteceu já nos quadrinhos da Marvel e até também no que aconteceu na crise das Infinitas Terras, que é uma coisa bem parecida que pode ser aproveitada. A Marvel tem que... Ô Marvel, se estiver assistindo aí, já tô dando a faca e o queijo na mão, já tô dando todas as ideias ali, né? Admite, mas aí ela vai estar copiando a DC, né? Gente, Marvel e DC copiam uma outra desde que o mundo é mundo, né? Seja nos quadrinhos, nos filmes, nas séries, nas animações, nos games e por aí afora também, né? É tipo que os arcos são muito parecidos, histórias parecidas, personagens parecidos. Então, tipo, não vai ser uma coisa impossível de se acontecer, né? Um sempre se inspira no outro. Essa concorrência de um tentar fazer a mesma coisa que o outro, só que de forma diferente, de forma melhor, de forma mais grandiosa, de forma mais, enfim, trabalhada ali também, né? É o que faz com que as duas sobem, né? Essa competição amistosa entre as duas, né? Então, eu praticamente não acho impossível de acontecer, principalmente, até porque a própria o arco da Guerras Secretas
dos quadrinhos de 2015 é similar com a crise nas Infinitas Terras, né? Então, assim, não acho que é impossível se tratar essa história ali também, né? Então, Galactus ele pode ser sim uma resposta do multiverso para destruir, né, esse excesso de terras alternativas, e o Doutor Destino vai usar isso ao seu favor, meio que como aquele que permanece fez com a Lyoth, né? Ele domou a Lyoth e passou assim a ser o dono da linha do tempo ali, canônica, né? Usou a Lyoth meio pra que vencer a guerra, né? O Doutor Destino agora pode fazer a mesma coisa usando o Galactus, roubando os poderes dele ou alguma coisa assim parecida. Mas e vocês, concordam com essa teoria? Você acha que faz sentido tudo que eu falei aqui, né? Ou não, eu tô falando balela, tô falando história pra boi dormir aqui, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Deixa a sua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Galactus, que é fã da Marvel, que é fã da DC, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, achando como vocês bem quiserem. Colocando coisa no começo, né? Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!